Amados, pensando nesse momento agora de reflexão da palavra do Senhor, no último final de semana, nossa igreja realizou o TRH, Tempo de Renovo de Homens, e já começou agora o processo de preparação do TRM, Tempo de Renovo de Mulheres, que ocorrerá no segundo semestre. Então, nós usamos dessa sigla, renovo, e é uma palavra que está nas Escrituras, é um termo que está nas Escrituras, é um conceito que se encontra nas Escrituras. E, de fato, ele faz muito sentido, porque todos nós, ao longo da vida, tomamos decisões mediante as escolhas que nos são apresentadas, e, a partir daquelas decisões que nós tomamos, nós precisamos fazer um processo de manutenção para mantermos aquilo pelo que estamos trabalhando, pelo que nos dispomos a fazer. E essa manutenção muitas vezes gera um certo cansaço. A manutenção de muitas coisas, qualquer coisa na verdade, né? Se você for bem pensar e analisar, isso em algum momento gera de nós uma necessidade de renovação, né? Por exemplo, existem alguns momentos especiais que são realizados em matrimônios. Já ouviu falar de renovação de casamentos? Quem já fez a renovação de casamento aqui? Quem já fez? Ah, muito bem. Essa aliança que eu uso junto com a Neuza é uma aliança que nós compramos para a renovação do nosso casamento, né? Foi um momento que nós tivemos aqui, alguns 8 anos atrás, 9 anos atrás, junto com o Ministério de Famílias, e isso é importante porque você renova valores, você renova compromissos, você renova o desejo de continuar fazendo a vontade de Deus e, no caso do matrimônio, amando um ao outro até que a morte nos separe. E nós precisamos desse tipo de renovação constantemente. Então eu quero conversar com a igreja nesta manhã sobre renovação constante da mente. E a palavra renovação, pode colocar na tela lá, por favor, ela é composta, né, por uma palavra bem importante que a gente encontra a mesma palavra o mesmo conjunto, né? A palavra no conjunto oração. Então, renovação exige de nós ação, né? A renovação constante da mente. E por que eu escolhi falar sobre renovação constante da mente? Porque é dela que procede todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, capítulo 4, que guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma tradução mais atualizada vai dizer, guarda os teus pensamentos, porque deles procedem toda a sua vida. E de fato, tudo que nós fazemos começa na mente. O que nós decidimos, o que nós nos propomos a realizar, está vinculado àquilo que nós estamos pensando. Estamos diante de uma sociedade que tem demonstrado um cansaço mental. Muitas pessoas, elas estão vivendo essa dimensão de um cansaço mental. E esse cansaço, ele pode ser advindo de muitas coisas, mas eu selecionei apenas de modo introdutório para citar pelo menos 3 razões pelas quais nós podemos desenvolver um cansaço mental. O primeiro é o excesso de preocupações. Hoje estamos lidando com muitas preocupações, na área da saúde, na economia, crise política, teremos eleição, preocupação de como vai ser e como não vai ser, quem vai assumir, quem não vai assumir, preocupações dentro de casa, preocupação com os filhos, preocupação das mais diversas. Além disso, também um excesso de frustrações, porque ao longo da vida, todos nós teremos que lidar com perdas, teremos que lidar com insatisfações, teremos que lidar com este conjunto de situações que podem gerar em nós um excesso de frustrações. E o excesso de frustrações gera cansaço mental, gera esse esgotamento, de maneira que nós precisamos aprender a baixar as nossas expectativas, não no sentido de nos acomodarmos com poucas coisas, mas no sentido de não criarmos uma expectativa elevada demais, por exemplo, das pessoas com quem nós convivemos. E geralmente as nossas maiores frustrações estão relacionadas às pessoas que mais nós amamos. Quando a gente cria uma expectativa demais elevada sobre o esposo, a esposa, sobre os filhos, e aquela expectativa não é correspondida,
a frustração toma conta do nosso coração. Então temos que diminuir estas expectativas com relação ao outro. Por quê? Porque não depende de você, depende do outro. Além de excesso de preocupações, de frustrações, excesso também de atividades, né? Hoje nós estamos aí o tempo todo conectados, e essas atividades estão relacionadas a trabalho, estudos, né? A correria do dia a dia, e também uma dificuldade que nós temos tido de nos desconectarmos, principalmente das tecnologias, né? A tecnologia ela é boa, é maravilhosa, mas tudo em excesso fará mal. E essa desconexão das mídias, muitas vezes ela será fundamental para que você possa guardar a sua mente, guardar o seu coração. Mas eu não poderia me furtar de ser focado naquilo que a Bíblia nos diz. Eu convido você a acompanhar comigo 2 textos. O primeiro encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Eu lerei na nova versão transformadora, NVT. Depois leremos Romanos 12, 1 e 2, a qual eu lerei na nova Almeida atualizada, NAA. Primeiramente, 1 Pedro 1, 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Peço a sua atenção ainda no texto ali, pode mantê-lo na tela? E o texto vai dizer, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Lembra que nós estamos falando de renovação constante da mente, né? Então, prepare sua mente para a ação. E esse é um ponto importante que nós vamos abordar logo na sequência. É um ensinamento precioso. Segundo o texto, Romanos 12, 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazendo uma aplicação ou uma abordagem inversa, para que possamos acessar, experimentar e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos de uma renovação da nossa mente. Sem a renovação da mente, nós não podemos acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E dessa forma nós entendemos que Jesus, ele já aponta o caminho, quando ele faz aquela oração inicial, aquela oração modelo, aquela oração de referência para todo aquele que segue a Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então nós oramos, nós aprendemos com Jesus a orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. E aí o texto bíblico vai nos mostrar como nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obviamente que começa pedindo, orando e clamando, mas ela se concretiza quando nós também nos envolvemos no processo e desfrutamos dessa renovação. Quero pensar com vocês em algumas atitudes para alcançar renovação mental. Para que essa renovação mental ela aconteça diariamente e nós possamos estar saudáveis, mente, corpo e espírito, né? Digamos, de certa forma, isso vinculando a uma visão mais tricotomista, corpo, alma e espírito. O corpo diz respeito, então, aos elementos fisiológicos, mas a alma, os aspectos da mente, das emoções, e o espírito, o elemento que nos conecta ao Senhor.
Atitudes para alcançar a renovação mental começa, primeiramente, usando o texto lá de Pedro, que nós devemos pensar antes de agir. Pense antes de agir. É algo tão simples, tão verdadeiro, tão óbvio, digamos assim. É óbvio, eu preciso pensar antes de agir. Contudo, grande parte dos nossos problemas acontecem porque nós agimos sem pensar. Primeiro nós agimos e depois nós vamos pensar nas consequências. Eu creio que uma das melhores ilustrações bíblicas sobre isso está lá em Caim e Abel. Caim, ele estava diante da possibilidade de fazer o certo, mas justamente por não considerar tudo o que estava acontecendo e as consequências do seu ato, ele acaba fazendo errado. E Deus vai dizer para Caim assim: fique atento, porque o seu desejo jaz à porta, e se você não dominá-lo, ele te dominará. Isso é falta de pensar, é reagir com o impulso da carne, é reagir no impulso das emoções. Já aconteceu comigo, talvez nem com todos, mas comigo algumas vezes, de estar no trânsito e de repente alguém fazer um troço assim absurdo e ainda querer te provocar em uma situação como essa. E muitas vezes a vontade naquele momento é de revidar. E quando a gente faz isso no trânsito, geralmente você vai fazer sem pensar. No ímpeto, você reage ali com a vontade de prevalecer, a vontade de fazer justiça, a vontade de dizer: não, você que está errado, não sou eu. E amados, não são poucos os casos, vocês veem nos noticiários, de gente que leva um tiro, de gente que, enfim, acontecem atrocidades. Por quê? Porque agiu sem pensar. É melhor voltar para casa vivo, tranquilo, saudável, do que, quem sabe não tão drasticamente num caixão, mas com problemas sérios por causa de acidentes. Tomemos cuidado, porque, de fato, o nosso ser natural, a nossa propensão natural é agir antes de pensar. Por isso o texto bíblico vai dizer da renovação, e quando nós olhamos para o texto bíblico ao qual estou mencionando, 1 Pedro 1,13, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Então nós precisamos exercitar o autocontrole, que nos é permitido, que nos é alcançado, nos é viabilizado, melhor dizendo, pela ação do Espírito Santo. Porque uma das virtudes do fruto do Espírito, lá segundo Gálatas 5:22, é o domínio, qual? E autocontrole. Domínio próprio é autocontrole. A falta de domínio próprio derruba casamentos, derruba empregos, derruba processos em todo lugar. A falta de domínio próprio derruba pastores. Uma vez um pastor amigo meu estava num restaurante com outros pastores e começou uma discussão por causa de política. E um deles ficou tão nervoso com o outro que, quando ele viu, já se viu simplesmente dando um soco na cara do outro pastor. No restaurante. O negócio foi tão assim, rápido, pá! E alguns assim brincaram. Na verdade, ele fez o que muitos queriam ter feito, né? Mas o fato, meus irmãos, é que isto demonstra claramente que todos nós precisamos aprender a lidar com o domínio próprio. A falta de domínio próprio gera problemas, gera dificuldades. Graças a Deus a situação foi resolvida, houve perdão, a situação está tratada, mas gerou um trabalho, gerou um desgaste, gerou comissão de ética, envolveu um monte de gente. Por quê? Porque faltou o domínio próprio. E você poderia contar de muitos outros exemplos e, provavelmente, na sua própria vida, situações em que você poderia ter evitado, mas faltou domínio próprio. Segunda atitude, a qual destaco para alcançar renovação mental: deposite sua esperança e confiança na graça de Deus. Queridos, quando nós
confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na Sua palavra, quando nós depositamos a nossa esperança na graça de Deus e não na nossa capacidade, é importante lembrar que graça de Deus tem a ver com algo que vem da parte de Deus para conosco, para com você, e que não está vindo, não está sendo atribuído, está sendo dado a você por sua bondade ou por seu próprio mérito. Graça é exatamente o contrário, é receber algo da parte de Deus que eu não mereço. Então eu preciso confiar, ter a minha esperança depositada na graça de Deus. É pela graça de Deus que eu vou vencer o pecado, é pela graça de Deus que eu vou vencer a tentação, é pela graça de Deus que o domínio próprio, o autocontrole será exercitado e eu vou acessar essas bênçãos e essas dádivas. Isso traz descanso, isso traz renovação para a nossa mente. Isso traz renovação para o nosso casamento, isso traz renovação para a nossa família, isso traz renovação para a nossa igreja. O contrário disso gera cansaço, gera trabalho, gera sofrimento, gera estresse. E nós precisamos aprender a viver menos estressados. E quantos lembram, alguns anos atrás, nós recebemos um missionário entre os indígenas aqui na igreja, e ele falava da cultura indígena e, guardadas as devidas proporções, ele mencionou algo que ficou na minha memória. Ele disse assim: pastor, a vida da maioria das tribos é uma vida muito simples. Eles não têm preocupações, eles não têm aspirações. Aspirações que, como se diz em tantos lugares, né, o homem branco, a sociedade, entre aspas, civilizada, tem. E aí, por causa, muitas vezes, dessas aspirações, a vida vira uma loucura. E o estresse de trabalho, o estresse toma conta da nossa vida e toma conta da nossa família. E a gente não desfruta da vida. A gente não desfruta. Eu ouvi um pastor falando sobre a sociedade do consumo. Ela criou algumas coisas que não existiam até então. Por exemplo, férias de 30 dias. É bastante interessante a reflexão que ele faz. Em algum lugar na Bíblia você vai encontrar Deus dizendo para você tirar férias? Tem algum lugar na Bíblia dizendo tirar férias? Não. Você vai encontrar na Bíblia vários ensinamentos falando sobre descanso. E o principal deles, qual é? O primeiro deles, digamos assim, o descanso semanal, o Shabat. O Shabat, meus irmãos, é um princípio bíblico. É o descanso de um dia na semana para você descansar. Só que esse descanso aí também está vinculado a uma outra situação, porque as férias, que nós às vezes trabalhamos para tirar férias, mas a sociedade continua adoecendo. E é interessante também observar que algumas das tentativas humanas em melhorar a vida é criar tecnologias para diminuir o esforço humano. Só que aí a coisa fica tão ágil que você bota mais uma outra coisa no lugar. Porque ficou mais rápido, né? Só que agora você, por exemplo, o WhatsApp, meus irmãos, eu lembro assim da primeira experiência com o WhatsApp. Quantos anos atrás isso? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, não lembro, mais ou menos aí. Eu lembro da minha primeira experiência, eu falei, gente, esse negócio aqui vai ser muito bom. Ô, doce ilusão, né? Por quê? Porque você facilita, cria um grupo ali e já alinha a conversa com 3, 4, 10 pessoas ao mesmo tempo. Doce ilusão, não foi verdade? Meus irmãos, esse negócio de WhatsApp se transformou num monstro, esse negócio. Porque agora você fica o tempo todo refém de responder, e geralmente as pessoas, quando elas mandam as mensagens, elas querem que você responda logo. E de preferência, na verdade, responda já. Confesse, por favor, quando você manda uma mensagem para alguém, e aí você já vê ali, né, eu mandei uma mensagem lá para o Paulo Calca, e daí eu mandei a mensagem para ele e já começa, Paulo está digitando. Não é verdade? Não dá aquela sensação boa assim? Puxa, já está respondendo.
O contrário disso, passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, mas cadê o dito cujo que não responde essa mensagem? Ô misericórdia, cadê esse camarada? Né? Nós criamos um negócio doido, gente. E a gente sofre com isso. A gente sofre. Agora, não pega essa minha palavra para justificar a tua ausência de responder mensagem. Entendeu? Porque aí é um outro problema, né? Amados, nós temos que depositar nossa confiança em Deus e não nos recursos tecnológicos. Depositar nossa confiança em Deus e não na nossa capacidade humana. Terceiro lugar, queridos, terceira atitude, mantenha-se fiel e no caminho da santificação. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, é o que diz o versículo 14. Sejam filhos obedientes. A obediência gera descanso. Irmãos, parem para pensar. A desobediência gera descanso. A obediência gera descanso. Ao passo que a desobediência vai gerar o quê? Cansaço. Um filho desobediente gera descanso ou cansaço? Cansaço. A obediência gera descanso. A obediência a Deus trará para a sua vida descanso. A obediência a Deus na Bíblia, de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, trará para você paz. Porque a paz está vinculada à dependência de Deus. E à medida que eu obedeço a palavra, aquilo vai trazer paz para a minha vida, vai trazer paz para o meu casamento, vai trazer paz para a minha casa, vai trazer paz no meu trabalho. É uma fórmula infalível. Obedecer traz descanso. Por isso a Bíblia vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. A desobediência gera sacrifício. A gente pegando o conceito veterotestamentário, os animais eram sacrificados e mortos por causa do pecado. Imagine um animal sendo sacrificado em seu lugar porque você errou, porque você pecou. Quer cansaço maior do que esse? Sofrimento maior do que esse? Desgraça maior do que essa? O pecado continua, meus irmãos, gerando cansaço. Pecado gera cansaço, guarda na sua mente. Pecado gera cansaço. Ele pode dar alguns momentos de prazer. Ele pode dar alguns momentos de uma sensação boa. Mas o que vem depois é tristeza, é enfado, é sofrimento. Sempre vai ser assim. Obedeça e você vai alcançar descanso. Para fecharmos, irmãos, a quarta atitude: experimente e desfrute sempre da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Romanos 12 nos diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como eu disse há pouco, é impossível acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não renovarmos a nossa mente. A renovação da mente passa justamente por revisão de valores, reflexão do que nós estamos fazendo, das nossas escolhas e das nossas decisões. É maravilhoso, irmãos, estar no momento de apresentação de bebês. É maravilhoso estar num casamento. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. E nós pensamos nisto, nós refletimos sobre a vida, nós refletimos sobre o modo como vivemos. Nós refletimos sobre esse tempo que temos aqui sobre a terra, que é extremamente passageiro, rápido demais. O Mateus está nos seus primeiros dias de vida. Mas, irmãos, não vai demorar. Ainda que a cronologia, a agenda possa parecer isto, daqui uns dias
estarão fazendo o casamento dele, né? Ele vai estar trabalhando, vai estar servindo ao Senhor. Deus vai dar uma vocação ao Mateus. Cremos nisso, pedimos por isso. E assim é com cada um de nós aqui. Portanto, a renovação da mente é fundamental e necessária. Renovação constante da mente. Constante, amados. Por isso eu fiz questão de colocar aqui a palavra constante. Não é renovar a mente de vez em quando. Não é renovar a mente só no tempo de renovo dos homens, das mulheres, de casais. Nós temos que renovar a mente constantemente. E por que não dizer diariamente? E você renova a mente quando você volta os teus olhares e os teus pensamentos para a palavra de Deus. Exercite-se a cada dia, começar o seu dia lendo uma porção das Escrituras. Separe ali alguns minutos. Se você não consegue desenvolver ali um tempo mais longo, pelo menos alguns minutos, separe alguns minutos do seu dia já para você ler um texto bíblico, um texto da palavra. Eu separei um texto essa semana e publiquei ali via a Bíblia Online, e ele fala ali sobre a importância de nós cuidarmos da nossa família. Aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente, a Bíblia vai dizer. Por quê? Porque o descrente que não cuida da família, ele não tem esse juízo, esse discernimento, essa compreensão. Mas nós que somos alcançados pela graça de Deus, ou aqueles que são alcançados pela graça de Deus, têm maior responsabilidade ainda, porque nós conhecemos aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos mostra. Renovação. Haja, atue a partir de uma mente renovada, de uma mente dependente do Senhor. E ela passa, essa renovação da mente passa por buscarmos desenvolver aquilo que Paulo chama a mente de Cristo. A mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você procura desenvolver a mente de Cristo, você será mais assertivo, você será mais ponderado, você será mais amável, você será mais equilibrado, você será alguém que inspira outras pessoas, alguém que gera alegria nos relacionamentos, que gera paz nos relacionamentos. Como é bom, meus irmãos, convivemos com pessoas que estão com a mente renovada. Ontem eu fui muito abençoado, porque aquele grupo lá das irmãs lá que estavam fazendo o almoço da integração, as irmãs não sabem quanto vocês me fizeram bem ontem, viu? Valéria, Isabel, Neide, quem mais estava lá? Ivone, né? As alegrias, as conversas, né? As risadas, irmãos, isso é saudável, é bom demais. Precisamos renovar a nossa mente a partir da palavra, a partir de relacionamentos que nos abençoam. Quero convidar você a colocar-se de pé, e a canção que entoaremos nesse momento, ela, por alguns não é conhecida, mas com certeza a maioria deve conhecê-la, e ela só faz sentido se nós a entoarmos em forma de canção, em forma de oração. Se nós usarmos essa canção em forma de oração, ore ao Senhor, dizendo: renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Ser mudado, Senhor.
necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Convido você a fechar os olhos, nós vamos orar nesse momento. O tempo em que vivemos é um tempo em que tem colocado e trazido sobre as pessoas um grande excesso de preocupações, de frustrações, excesso de atividades e de tantas coisas que nós acabamos realizando, fazendo, nos envolvendo, nos comprometendo, mas acima de tudo que nós precisamos fazer é buscar renovação da nossa mente pelo Espírito de Deus, assim como cantamos agora. Renova-me, Senhor Jesus, renova minha fé, renova meu amor pela minha família, pela minha igreja, pelos meus irmãos. Dá-me da tua graça, que eu possa ter a esperança no Senhor e não no homem, no ser humano, nas pessoas, mas em ti. Alguém nessa manhã que deseja expressar esse pedido ao Senhor e dizer: Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, gostaria de orar pela sua vida, para que você busque esse renovo em Jesus Cristo, esse renovo que vem do Senhor. Se você deseja, faça simbolicamente agora um movimento, colocando a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, em nome do Senhor, somente pelo Senhor nós podemos orar, podemos falar contigo. Há tanto sofrimento nos nossos dias, tantas preocupações, tantas frustrações, dificuldades. Pedimos agora que a ação do Teu Espírito Santo seja sobre cada vida aqui. E esses, ó Deus, que simbolicamente colocam sua mão sobre o seu coração, Pai, que haja um renovo do Senhor nessa vida, um renovo, ó Deus, do céu, Pai. Traz, ó Deus, e alivia a bagagem, alivia a carga pesada. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento haja uma renovação da fé em Cristo Jesus, uma renovação, ó Deus, não baseado em religiosidade, em rituais, mas baseado em relacionamento contigo, relacionamento único e verdadeiro com aquele único que pode realmente trazer paz aos nossos corações, Cristo Jesus. Renova, Pai, a nossa disposição para te servir, para te obedecer. Renova a nossa mente, ó Deus, renova os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a termos domínio próprio, desfrutarmos do domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Teu Espírito. Que isto, ó Deus, se manifeste em nós a cada dia e todos os dias da nossa vida. Abençoe meu irmão, minha irmã, cada um dos que estão conosco. Que a Tua palavra continue, ó Deus, falando aos seus corações, e que vidas sejam transformadas pela renovação da mente a partir das Escrituras, a partir da ação do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor oramos. Amém.